falou para nós se humilharmos. Enquanto nós realmente, não estou dizendo que a igreja não está se humilhando, mas temos que se humilhar mais. Humilhar é pedir perdão, é estar de reverência na presença de Deus, não olhar ao próximo, mas olhar a Cristo, Jesus, e Ele vai operar o milagre, igreja. A partir do momento que nós fizermos isso, Deus vai agir no meio da igreja dele, vai curar, vai restaurar e vai dar o poder do Espírito Santo para que nós tenhamos força para evangelizar. O nosso irmão está ali caído, nosso irmão está na sarjeta, no fundo do poço, e Deus está aqui, amado, porque os dois louvores falou para nós fazermos isso, e vamos esvaziar realmente disso e encher do poder de Deus, como a mensagem de domingo falou em nossos corações, porque nós somos pentecostais, e quando nós dermos lugar, o Espírito Santo vai agir, amém? E a mensagem do Senhor vai ser transmitida pelo presbítero João com o tema fé cura. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Faz uma leitura na palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 2. Eu acredito que os irmãos já leram Isaías 44, de 1 a 5, né? Está aí no telão. O senhor leu a igreja 44, de 1 a 5. É isso, irmãos? E nós vamos fazer a leitura de Tiago, capítulo 2. Bem? A partir do versículo 14. Duas leituras de Isaías, né? O presbítero leu 43, né, presbítero? E a citação sugerida para a mensagem, Isaías 44, de 1 a 5. Amém? Glória a Deus. Agora se viu, né, presbítero? Para próxima da outra, né? Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecendo de roupa e necessitando de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhe disser: vai em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, demonstrarei a minha fé. Amém? É o versículo 18. Oremos, querido Deus, amado Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Neste momento, ó Deus eterno, eu oro a Ti e peço a graça, a misericórdia, a bondade do Teu infinito amor para com a minha vida, Senhor, porque sou falho, Senhor, pequeno, mas eu confio, Senhor, na plenitude do Teu poder, ó Deus, e da Tua bondade, e espero, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de usar os meus lábios para falar com a Tua igreja, Senhor, e que ao mesmo tempo também o Teu Espírito Santo encontre liberdade em cada coração, Senhor, para que essa mensagem fale aos nossos corações, ó Deus. Fale conosco, porque ela é nova, Senhor, a cada manhã, ó Deus. Ela renova, Senhor. A cada momento que a lemos, sentimos algo diferente vindo de Ti, ó Deus. E isso que eu espero, Senhor, pelo Teu grande amor, ó Pai. Espero que algo diferente venha falar conosco, tão quanto a mim, Senhor, que sou perecível e careço da Tua grande bondade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. O Daniel está filmando ali, né? Deus abençoe. Irmãos, confesso aos irmãos que não olhei no boletim dos mensageiros, mas alguma coisa falava comigo: estude, leia, você vai dar a mensagem. E aí hoje de manhã ainda estudei, li alguns textos melhor, folhava a Bíblia, analisava,
deu uma revisão da lição. E eu logo comecei a falar assim na mensagem. Eu fui no boletim. Vamos lá, esse meu dia hoje. Virar no boletim que está lá. 7/6, mensageiro João Barbosa. Oh, Jesus. Obrigado pelo teu Espírito Santo que fala com a gente, viu? Hã? Obrigado ao Espírito Santo de Deus que fala. É isso, gente. Nós precisamos dar lugar, né? Você vê que eu vinha relutando a semana toda, eu ia lá no boletim observar. Mas Deus estava falando. Prepara, meu céu. Prepara. Muitas vezes há pessoas que dizem o seguinte: não, pastor João, você já tem tudo na cabeça, conversa, irmãos. Aquilo que é de Deus, não adianta eu pegar enciclopédia nenhuma, não. Aquilo que precisa vir de Deus, eu tenho que buscar. Tenho que buscar porque eu preciso alimentar a igreja. Esse lugar aqui é o lugar onde eu preciso alimentar a igreja. A igreja está aqui para ouvir algo que vem de Deus. Não é para ouvir o João Barbosa, porque eu sou sincero em dizer para os irmãos, eu sou perecível, sou falho. Mas aquilo que vem de Deus é não perecível. Aquilo que vem de Deus é real. E quando vem de Deus, fala aos nossos corações e nos edifica. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje trata-se de fé pura. É isso, Denis? Fé pura. Não é pura fé. É fé pura. Há uma diferença entre pura fé e fé pura. Não é isso? Quando se trata de fé pura, o que nós precisamos estarmos observando qual que é a maneira da nossa fé. De que maneira estamos crendo em Deus? Ou qual que é a maneira que estamos praticando essa nossa fé em Deus? Ela é uma fé pura ou ela é mesclada? Ela é uma fé pura acreditando de que, primeiro passo, aceitei Jesus como meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Eu sou salvo em Cristo Jesus. A fé pura, ela precisa levar você a ser mártir, como nós ouvimos na mensagem anterior. A fé pura, ela precisa levar você a acreditar que a morte não é o teu fim. Ela precisa levar você a entender que você precisa renunciar a alguma coisa na sua vida. A fé pura, ela precisa fazer você praticar alguma coisa na vida. Praticar atos. É isso. Irmãos, nós vemos exemplos de pessoas que têm fé em coisas mortas, fazem intercessões pelos mortos, mas é fé pura. Ele crê naquela maneira. Ele sobe escadarias ardentes, sobe escaldante, mas é fé pura. É em coisas mortas, infelizmente em coisas mortas, mas pratica. Muitas vezes nós cremos num Deus vivo, cremos num Deus verdadeiro, amparado pela sua palavra, proclamado pelo universo, visível em todas as suas ações, a natureza declara, mostra para nós, mas muitas vezes não temos uma fé pura. Muitas vezes temos uma fé mesclada. Mesclada muitas vezes na insegurança, mesclada muitas vezes na dúvida, mesclada muitas vezes no apoio de alguém e não na minha capacidade de crer. E quando nós vemos aqui Tiago 2, se nós vamos lá para Efésios 2, parece que Tiago e Paulo entram em contradição, parece, se analisar Tiago capítulo 2, ou seja, olha, Efésios 2 e Tiago 2, parece que entra em contradição. Quando Paulo diz o seguinte, que ninguém é justificado pelas obras, Paulo já está dizendo ali uma situação seguinte, é justificado. O que quer dizer a palavra justificado? Débito positivo.
ou credenciado. Justificado, conta paga. Justificado, você não é devedor mais. E quando Paulo está dizendo ali o seguinte: você não é devedor mais pelas suas obras, porque Cristo já pagou por você. Aí só que ele ressalta muito bem o texto dele lá em Efésios, que as obras, elas seguem a sua fé. Elas seguem a sua fé. É como se fosse um rastro. É como se fosse um rastro, algo que você está deixando para trás. Como se você estivesse deixando um marco na sua vida. E é por isso então que Tiago, ele traz essa colocação para nós. A fé sem as obras, ela é morta. Ela precisa ser uma fé pura. E quando ele traz dessa maneira, ele está trazendo aqui uma colocação de que as nossas obras, ela vem a mostrar a autenticidade do que nós professamos. É isso que Paulo está colocando aqui. E quando eu pratico algo na minha vida, eu estou autenticando, eu estou deixando claro a minha fé. Se eu louvo ao Senhor, é porque eu creio que Ele é o Senhor da minha vida. Se eu venho para a casa de Deus, é porque a minha fé alcançou que eu preciso estar na casa de Deus. Se eu leio a palavra, é porque a minha fé alcançou que a palavra é a palavra de Deus. Se eu procuro servir ao Senhor, é porque a minha fé alcançou que eu preciso servir ao Senhor. É a prática da obra pelo efeito da minha fé. E a obra, ela vai ficando para trás como algo de rastro pela sua fé. Você só está aqui nesta manhã praticando este ato da sua vida, esse sacrifício na sua vida. Você deixou talvez o cômodo da sua cama, a comodidade da sua cama. Talvez você deixou até de alguns negócios de realizar hoje. Talvez você não é um sabatista. Vamos colocar aí num culto de noite, talvez você tinha um outro compromisso, uma correria para correr, para fazer, mas você deixou de lado porque você precisava estar na casa de Deus. Sua fé alcançou, você estava ali. Observe uma coisa interessante, irmãos, em Moisés. Moisés, ele foi criado lá no palácio real, com todos os aparatos da riqueza, com toda a boa fama, talvez os melhores ensinos, talvez melhores professores, comidas das mais deliciosas, qualidade de vida de príncipe. Não é isso que nós podemos observar? Mas observa só aqui, quando a fé de Moisés, ela entra em ação, uma fé pura, uma fé genuína, uma fé autêntica, ele traz a autenticidade às suas obras. Moisés, ele abandona tudo aquilo dali, considera aquilo dali como nada, considera aquilo dali como esterco. E ele, uma vez que ele abandona toda aquela situação, ele passa a descer o pedestal, vai lá na parte mais baixa, mais inferior, talvez sem alimentação, talvez uma vida sofrida, porque ele se misturou com os escravos de Israel, do Egito, melhor, se misturou com os escravos do Egito. E aqueles escravos do Egito ali, eles sofriam, eles massavam barros para fazer tijolos. Mas a fé de Moisés é uma fé pura. Ele creu que o Deus que falava com ele, ele creu que o Deus dos seus pais, ele creu, a sua fé levou a ele a praticar as boas obras. E a fé de Moisés deixou o rastro de que ele renuncia a tudo aquilo ali e agora vai viver uma vida com Deus e a favor do seu povo. Muitas vezes, irmãos, nós professamos uma fé tão exuberante, professamos uma fé tão grande, mas muitas vezes não conseguimos abrir mão de coisas tão efêmeras na nossa vida. Professamos uma fé genuína, pura fé, não é isso? Pura fé, mas não uma fé pura,
Porque não conseguimos renunciar a algo na nossa vida. Não conseguimos deixar algo que viemos praticando no dia a dia. A minha fé não chegou ali. Eu não consigo colocar esta obra em prática na minha vida. Por isso que ele chega à conclusão aqui, ó. Mas alguém dirá: tu tens fé? E ele diz: eu tenho obras. Imagina só, são duas práticas diferentes, mas que uma delas precisa ter resultado em vista da outra. E aí ele diz o seguinte, quando ele diz no final do verso: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É por isso que o homem e a mulher, primeiro passo de ato de fé dele, ele precisa renunciar ao mundo. Primeiro ato de fé pura na vida do ser humano, precisa renunciar ao mundo. Quando ele renuncia ao mundo, é a obra que ele está colocando em prática na sua vida de adorar o Senhor. É a obra que ele está colocando em prática na sua vida de que o mundo não serve mais para ele, mas que Cristo sim é o essencial. Cristo é o essencial. Cristo é o Senhor. Cristo é o centro das nossas atenções. Observa que Abraão, quando Deus chama ele para sair lá da terra do Egito, lá no capítulo 12 de Gênesis, observa que Abraão, ele vem nos altos e baixos tremendo, irmãos. Nos altos e baixos. Lá num dado momento, ele fracassado ali na situação, ele aceita a proposta de Sara, tem filho com a empregada, ele desce para o Egito, e lá diante de uma situação de constrangedora, lá no capítulo 18, ele agora permite com que a sua mulher seja levada como mulher de caboclo lá estranho, com medo de ser morto. Diz: não, ela é minha irmã, vou levar. Olha os altos e baixos que vem na vida desse homem de Deus, patriarca, homem de exemplo. Mas uma coisa interessante nós observarmos, irmãos, quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, dá-me o teu filho, oferece-lhe o holocausto. Abraão agora ele coloca a sua fé pela praticidade. Abraão mostra agora a sua fé pela praticidade. Diante dos altos e baixos da sua vida, ele pratica agora a obra essencial. E a Bíblia diz aqui para nós, irmãos, que nesse momento, quando Abraão coloca isso em prática, nós vamos perceber que a Bíblia diz o seguinte, que Abraão não foi por causa de obra que ele foi justificado, mas a fé dele levou ele a praticar estas obras. Nós não adianta nós colocarmos em prática boas obras, se muitas vezes a nossa fé não está colocada em Deus. A lição de hoje me dizia uma das perguntas: como nós vamos praticar a solidariedade com sinceridade, quando não esperamos retorno, quando esperamos retribuições? Aí sim é a prática das obras movido pela fé. Movido pela fé. O homem e a mulher, quando ele tem a fé dele em Deus, ele pratica obras extraordinárias. E aí Jesus chega a concluir, irmãos, para nós, num dos seus evangelhos, ele chega a dizer o seguinte, que se vocês tiverem fé como um grão de mostardas, não só direis, fareis essas obras, mas farás obras maiores do que essas. Obras maiores do que esta. E Jesus disse o seguinte: ordenar que este monte saia daqui e se passe para lá. Ordenará que este pé de árvore aqui saia daqui, precipita-se lá no mar. E muitas vezes, irmãos, as obras nossas é tão pequena diante de uma fé tão grande que professamos, que há problemas tão pequenos na nossa vida que nos enroscamos nele. Há problemas tão pequenos que muitas vezes nós paramos diante dele. Ele serve como um obstáculo na nossa vida.
Ele serve. Eu falo isso com prática, com vivência minha. Há momentos de um montinho de coisas tão insignificantes, talvez, por que não dizer um grão de areia dentro do sapato, e eu não consigo mais andar. E eu digo que eu tenho fé, não é isso? E eu digo que eu tenho fé, e eu professo que eu tenho fé, estou falando que eu tenho fé. Mas para lá, que fé é essa que eu não consigo andar? Que fé é essa que eu não consigo prosseguir? Que fé é essa que um grãozinho de areia fez eu parar e me sentar? Não, não vou sair daqui não, aqui está ótimo para mim, não consigo mais andar, já chega. Alguns momentos da minha vida, irmãos, diante de alguma dificuldade, eu dobrava o meu joelho para orar ao Senhor, às 3 horas da manhã, em volta da minha casa, e eu dizia: Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, me ajuda. Quantas vezes fiz uma campanha lendo o livro de Marcos, 16 capítulos, 16 dias, às 3 horas da manhã, e dizia: Senhor, eu preciso de força. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a nossa fé expressada parece ser um gigante. Muitas vezes a nossa fé expressada parece ser o máximo. Eu digo para aquele meu amigo, aquele meu vizinho, aquele camarada que eu estou evangelizando, eu digo para ele: olha, Jesus ele cura, rapaz. Jesus ele liberta. Olha, Jesus ele vai te dar paz. Olha, Jesus ele vai te dar vitória. Eu vou lá em casa, dou uma olhada na minha casa, eu estou numa guerra tremenda. Oh, mas por que eu estou falando? Eu estou professando que Jesus liberta se eu não sou liberto. Eu estou falando que Jesus resolve o problema se o meu não está resolvido. Precisamos pensar nisso, irmãos. Fé pura. Não adianta pura fé. É fé pura, eu só vou falar aquilo que eu vivo. Se eu puxar do bolso R$2, a realidade minha são R$2. Se eu puxar do bolso R$100, a realidade minha é R$100. Não adianta eu puxar 2 e dizer: olha, eu tenho 100. Olha, eu tenho bem alto. De repente eu só tenho 2. Estou devendo 98. Muitas vezes eu professo uma fé em Deus, mas eu não consigo colocá-la em prática. Eu não consigo viver ela. É por isso que quantas vezes nas minhas orações eu clamo ao Senhor e digo: Senhor, me ajuda. Como Pedro estava afundando ali, lá no mar. Ele disse: Senhor, socorre-me. Pedro era um homem de fé, irmãos. Pedro era um homem de sangue no olho. Pedro era um camarada valente, mas ele sentiu que precisava de ajuda. Os discípulos de Jesus, diante de uma situação ali, eles chegaram para o Senhor: não, ensina-nos a orar, Senhor. Não sabemos nem como conversar, Senhor. É isso. Fé pura. É por isso então que nós olhamos para aqueles homens de Deus, Josué e Caleb. Tinha mais 10 com ele, eram 12. Eles vão olhar uma terra lá. 10 homens encontram, sabe o que eles encontram? Gigante, guerreiro, perigosos, valente. Encontra, olha, um monte de situações lá que não adiantava mais encarar nada. Volta para trás derrotados. Diz: olha, desista, porque realmente a terra está boa mesmo. Mas não encara não, que lá nós somos para ele lá como uns gafanhotinhos lá. Não vira nada. Vamos pisar em cima de nós como um gafanhotinho. Não é isso? Mas Josué e Caleb não. Eles pararam, chamou a atenção do povo e disse: não, pelo contrário. Pelo contrário, lá é terra boa mesmo. E nós vamos possuir aquela terra. Olha só como que ele coloca a prática da sua fé, a obra. Ele executa a obra. E quando você tiver fé pura, você vai executar a obra. Você vai colocar com praticidade na sua vida. A ave, ela arrisca a vida dela para proteger os espias. Olha só que situação, irmãos. Quando os homens vêm ali procurando os espias que queriam matar, Rabi, cada desses camaradas coloca lá no
no telhado dela, lá no lugarzinho escondido ali, ó. A casa dela era feita na beira do muro e cercava Jerusalém. E aí o que acontece? Ela vai lá esconder aqueles homens e mente, arrisca a vida. Não estou falando para vocês mentirem não, viu? Mas ela arrisca a vida, é a obra dela, é a praticidade dela, a fé pura dela, levou ela a arriscar a própria vida. Muitas vezes a nossa fé, irmãos, não leva nós a arriscar a nossa própria vida. Muitas vezes a nossa fé, ela só é grande quando eu estou no auge. A nossa fé, ela só é grande quando eu estou ali, cheio do poder de Deus, pulando dentro da igreja. Quando eu estou aqui, ó, o óleo, o bálsamo descendo dentro da igreja, aí a minha fé é exuberante. Aí eu começo a pular lá no banco, aí eu começo a falar em línguas, eu começo a glorificar, eu começo a exaltar o Senhor. Mas enquanto isso não está acontecendo, muitas vezes eu estou cochichando lá, eu estou calado, muitas vezes eu não enxergo nada. E vou para casa e digo: o que aconteceu na igreja hoje? O que aconteceu na igreja hoje? Não é isso, irmãos? Para finalizar, último exemplo, Daniel. Não é o Daniel Rodrigues, não. Daniel da Bíblia, né? Dá para ver? Vai chorar. Daniel, sabe o que ele faz? O rei tinha determinado, irmãos. O rei tinha determinado. Eram para comer das iguarias do rei. Vai lá, eu quero esse camarada sadio. Esses camaradas vão ser os sábios aqui, ó, do meu reinado. Esses camaradas são escolhidos, são jovens inteligentes. São jovens aqui que vai servir aqui no palácio, dotado de toda a sabedoria, toda a ciência, toda a cultura aqui da Babilônia. São separados para isso. Mas o alimento deles é isso, ó. Vai ter um vizinho, né? Às vezes tinha uma cervejinha, né? Rodinha de amigo, bate-papo. E Daniel, sabe o que Daniel fez? Renunciou tudo aqui dali. Daniel renunciou ali, agora aí. E uma vez que ele renuncia, sabe o que ele faz? Ele entra em contradição com o mandato do rei. E muitas vezes nós não conseguimos entrar em contradição com a sociedade, com o nosso patrão. Muitas vezes não conseguimos entrar em contradição com o nosso esposo, nossa esposa, com o filho, com o nosso amigo, porque eu quero que ele seja bem comigo. Deixa eu entrar em contradição com ele, ele vai ficar chateado comigo. A minha fé não alcançou aquele limite, aquela altura. Mas eu preciso, não é isso? E muitas vezes eu preciso estar participando de todas as situações, porque se eu participar de todas as situações, eu vou estar bem dentro da sociedade. Mas a minha fé permite eu estar vivendo dessa maneira. Vamos pensar nisso, irmãos. Fé pura, uma fé vivenciada, uma fé que você mesmo possa olhar para trás e você vê que ficou rastro. Alguém vai se espelhar. Não é gostoso quando nós ouvimos alguém dizer de fulano que já foi embora, mas deixou um legado bonito na casa de Deus? Não é gostoso nós olharmos e começarmos a meditar nesses exemplos bíblicos para nós? E por que não dizer dos nossos dias, pessoas que já viveram aí há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, deixou um legado bonito, e que a nossa fé ela seja pura, a ponto da manhã, depois quando partimos, como Jesus fez, ele chega a dar exemplo de Raabe, que a fé dela, ainda depois de morta, fala. Está lá na coluna dos heróis da fé, lá em Hebreus, né? Ainda fala. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém?